E aí galera, Ed Santos, direto aqui da minha casa em Ontário, no Canadá. Eu estou muito feliz, estou com a galera no Instagram, aqui no Facebook. O Bruno Cibela está aqui ajudando a gente novamente nesse live, que é sobre uma coisa que vocês precisam conhecer muito, que é o seguinte: como é que você chega aqui no Canadá, quais são os passos. Então é o seguinte, olha só, isso aqui, que é o passaporte canadense, que é o meu, eu estou gordinho nessa foto aqui. Dá uma sacada aí como é que eu estou gordo. Tô gordão nessa foto, né? Emagreci, pedi 14 quilos. Isso aqui não vai te fazer feliz, cara. Você precisa se dar bem no Canadá. Tem uma galera em tudo que é lugar agora, até fazendo evento no Brasil, que quer falar sobre imigração e quer falar sobre sucesso aqui no Canadá. Cuidado, porque se o cara não tem essa licença aqui do ICCRC, e se ele não tem sucesso de verdade aqui, você está ouvindo amador. Então eu te sugiro que você escolha muito bem as suas fontes de informação. E assim, tem muita coisa na informação, na internet, mas se você quiser informação de qualidade, compre o Guia Imigrar para o Canadá, que é o único guia em português escrito por mim, Ed Santos, consultor de imigração credenciado e homologado pelo governo do Canadá, que vai trazer você para cá. Aqui tem tudo que você precisa fazer quando você ainda está no Brasil e depois nas primeiras semanas, nos primeiros meses, quando você está aqui, para você se dar bem no Canadá. Se você precisa melhorar o teu inglês, Canadá Intercâmbio, vai lá e conhece a mais antiga e mais tradicional agência de intercâmbio do Brasil, com 12 lojas aí no Brasil. Vamos abrir a 13ª, surpresa, a concorrência está doida, vai ficar procurando onde é para tentar fazer igual, mas não consegue. Então vamos lá, primeira coisa, você quer saber como é que você... Fala, Bruno. Eu queria falar também, manda aí suas perguntas, vai começar a dar a sua introdução agora. O Bruno quer falar o seguinte, manda as perguntas. E compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Você está aí no Instagram, não pode no Instagram, pode? Acho que pode. No Instagram, no Facebook, chama os teus amigos para participar, que é o seguinte: se você quer uma oportunidade para vir para o Canadá, mas mais do que isso, ter sucesso no Canadá, Ed Santos é a tua solução. Vai lá na Expo Canadá, que é um evento grandioso, está aqui atrás, que a gente vai fazer aí em setembro, que vai contar com simplesmente os maiores, mais tradicionais e mais renomados colleges do Canadá. Por que será que eles estão no nosso evento, né? Isso aí já diz tudo. Então, assim, é um evento grátis, você não precisa gastar nada. Agora, se você quiser conhecer gente como você, que estava do outro lado da telinha, hoje está tendo sucesso aqui no Canadá, como a Vanessa, o Felipe e o Alexandre, você vai ter que pagar as palestras, que custam a partir de R$60, e aí você vai poder conhecer o caso de cada um, quais foram as dificuldades que eles tiveram e quais foram as oportunidades que eles souberam aproveitar aqui no Canadá para se dar bem. Então é o seguinte, qual é o primeiro passo para você vir para o Canadá? Gente, eu acho que o primeiro passo de todos eles é o seguinte: vocês precisam entender, isso é super importante, que o que você precisa estudar e o que você precisa entender profundamente é como funciona o processo migratório canadense. Eu vejo que muita gente está muito preocupada no potinho de ouro no final do arco-íris. Quais são os benefícios de estar aqui? Como é que é o plano de saúde? Escola é boa? Como é que é a aposentadoria? Como é que eu abro conta em banco? Como é que se compra uma casa no Canadá? Qual é o salário da minha profissão aí? Gente, olha só. O Brasil vai melhorar, eu tenho fé em Deus que a gente vai chegar lá, que eu ainda vou ver isso antes de morrer, mas, evidentemente, que o Canadá tem uma situação muito melhor do que o Brasil. Então, claro que assim, você precisa se preocupar com uma opção de coisas, mas se preocupa num ordenamento que faça sentido. A primeira coisa que você precisa se preocupar é o seguinte: eu sou elegível para o processo migratório? Então você ficar perdendo tempo pesquisando no mundo sem fim aí, que é a internet, que tem resposta para pergunta que você nem sabia que você tinha. Como é que é a tua profissão? Se a cidade é melhor, se é Vancouver, se é Toronto, se eu vou morar em casa ou em apartamento, se eu vou alugar, se eu vou ter... Gente, tudo bem, isso é importante, mas não é importante para agora. Você precisa entender como funciona o processo imigratório para o Canadá. Então é o seguinte: o primeiro passo é descobrir se você é elegível. E são 6 critérios. E o primeiro critério deles não tem uma ordem, eu estou citando aqui no que eu acho mais importante para vocês que estão no Brasil, pela experiência que eu tenho de 30 anos fazendo isso.
O problema do brasileiro é que ele fala inglês mal. Então você precisa entender se com o inglês que você tem e se com a providência que você vai tomar, que eu espero que seja vir aqui para o Canadá, estudar inglês ou um outro país qualquer de língua inglesa, você consegue atingir um nível de proficiência no inglês. Eu falo inglês, é francês também, para quem quer ir para Quebec, tá? Que seja suficiente para te dar os pontos que você precisa no teu perfil. Então é o seguinte, como é que você sabe isso? Você tem que fazer o IELTS. Quem ministra o IELTS no Brasil é a cultura inglesa. Você tem que ir lá e fazer a prova. Ah, mas custa R$840. Ah, mas eu não sei quando é que tem. Ah, mas eu não tenho tempo para me preparar. Pô, então você não quer migrar de verdade. Isso aí você tem que fazer para você entender onde você está. Outro dia eu escutei uma pérola aí de um desses amadores que não tem licença. Eles falam o seguinte, não tem muita gente que fala muita coisa e você não precisa fazer intercâmbio para aprender inglês. Por isso que existe somente 2% da população do Brasil, de 210 milhões de pessoas, que tem alguma proficiência de inglês. Então é o seguinte, com esse inglesinho do CCA, do Brasibel, cultura, o que for aí no Brasil, você não vai conseguir um processo migratório. Você não vai ter o sucesso que você precisa ter e obter isso aqui fazendo inglês amador, cara. Você precisa sim fazer o intercâmbio se o teu inglês não é suficiente, tá? Então assim, é muito importante que você entenda o desafio que isso é. E tem gente que está querendo te enganar, te mostrar maneiras de você imigrar sem falar inglês e tal. Isso não é imigração, isso é enrolação. Você pode vir para cá estudar, você pode fazer cola, você pode melhorar o seu inglês no período que você está aqui, 2, 3 anos e tal. Mas processo migratório, você tem que ter proficiência. E sucesso profissional, financeiro, independência financeira, liberdade financeira, que é o que você quer. No Canadá, você precisa ter inglês bom. Sem isso, você não vai chegar lá. Então, o primeiro passo é você entender a tua elegibilidade, e isso passa pelo inglês. Eu já falei várias vezes os 6 critérios, mas vou repetir aqui. Então, o primeiro que a gente está considerando aqui hoje, o inglês ou o francês. Eu queria saber, tem alguém que tem alguma dúvida sobre essa parte de idioma? Não? Já no inglês aí, então. A Thaís, ela perguntou. Eu tenho IELTS Academic 6.5. É suficiente? Não. Primeiro que não é o acadêmico que você precisa do general. Né? Olha só, o IELTS acadêmico ele é mais difícil que o IELTS general, principalmente no writing. Tá? Eu não sei quantos anos você tem, mas a nota... porque não existe passar ou não passar no IELTS. Existe você tirar uma nota que você vai ter mais condições na segunda fase do processo migratório, que é a classificação. Você deve mirar em tirar 7 no writing, 7 no speaking, e 7 no reading e 8 no listening. Pode ser que essa nota que você tirou aí você consiga tirar no general, que é o IELTS que interessa para a imigração. Mas é isso aí que você tem que mirar. Tem muita gente que fala, tem o CELPIP, o CELPIP é melhor, eu prefiro fazer o CELPIP, que é uma prova que não tem no Brasil, tem aqui no Canadá. Eu nunca fiz, já fiz o IELTS 2 vezes. Assim, eu fiz quando eu fiz o meu processo migratório, para ter a licença do SCCRC, você também tem que fazer o IELTS. Eu acho que você tem que treinar isso. As pessoas precisam entender que é o seguinte, não adianta o camarada vir para cá e fazer um college de 2, 3 anos, se é isso que ele precisa para ter pontos de bônus, porque ele já tem mais de 29, que é a idade ideal, e ele entendeu que ele precisa obter os pontos da adaptabilidade, que é uma pessoa que tem experiência acadêmica e profissional aqui no Canadá. Você não pode esperar o decorrer de todo o teu processo educacional aqui, e aí vai fazer o IELTS, você vai ter uma surpresa ruim. Eu lembro sempre que é o seguinte, se você pegar uma pessoa que foi alfabetizada em inglês e colocá-la para fazer o IELTS, ele não vai tirar 10 em tudo. Ele vai ter dificuldade. Você precisa aprender a fazer a prova. E a melhor maneira de aprender a fazer a prova é fazendo a prova. Você pode repetir o IELTS quantas vezes você quiser. Então assim, você tem uma nota razoável, eu sugiro que você tente fazer o IELTS General para você ver que nota você vai tirar. E assim, o listening é muito importante. E o listening ser importante faz com que você tenha que investir em ouvir rádio AM. Tem online uma opção de rádios AM, em inglês. Mas não música, né? Você ouvir notícia, informação, etc., para você treinar o teu inglês e televisão em casa sem legenda. Uma rádio aqui de Toronto que a gente poderia deixar é a 1010, né? 1010.
É AM, você bota lá 1010, eu esqueci. 1010 Toronto. 1010 Toronto vai aparecer e você pode escutar. Ali tem muita música, muita notícia, muita informação e não tem música. Então, isso aí vai ajudar você. E se você precisa melhorar o teu writing, que é um grande problema do brasileiro, a melhor maneira de fazer isso é reading. Você vai lendo em inglês assuntos que te interessam e aí você vai escrevendo, faz pequenas redações para você mesmo. Isso vai permitir com que você chegue lá. O Bruno quer mostrar o livro. Olha, muito bom esse livro. O Ed falou para mim, leia. Aí eu já aproveitei e já peguei a história A do Little Canadá. History of Canada. Legal. Livrinho muito bom. E é isso aí. Você precisa ler, entender as palavras, entender os termos que são usados e tal, e tentar reescrever usando essas novas palavras que você vai conhecer. Assim você vai chegar mais longe. Então, assim, essa elegibilidade para o brasileiro, que normalmente já está mais velho, já está com mais de 29, que é a idade ideal, ele precisa ser compensado em algum lugar. Você pode migrar com 100 anos de idade, cara. Não tem limite de idade. Era essa pergunta que eu ia fazer. Aí existe chance de eu migrar aos 40 anos? Claro que existe, pô. Claro que existe com 40 anos. Você pode migrar com quantos anos você quiser. Agora, o grande problema é que a maioria das pessoas com 40 anos também não está com inglês bom, não tem a formação ideal, não tem experiência no Canadá. Então não é um problema de 40 anos, é uma conjunção de fatores que faz com que isso fique difícil. Assim, olha só, eu sugiro para que você possa ter uma compreensão melhor, que você agende um horário comigo para que eu possa verificar o teu perfil e dizer exatamente o que você precisa. A gente faz uma consultoria que custa R$599, leva uma hora e meia às vezes, e acontece por Skype ou pessoalmente quando eu estou aí no Brasil. Você pode agendar através do site da Expo Canadá, através do site da imigrarparaocanadá.com.br ou no e-mail agendamento@imigrarparaocanadá.com.br. Agora, veja bem, se você tem 40 anos ou 50 anos, você tem que ter um inglês ou um francês muito bom. Que é, no mínimo, esse aí que eu falei, 8 no listening e 7 no reading, writing e speaking. Agora, isso não é suficiente. Você precisa ter 2 diplomas de nível superior também, que é o que eles também vão avaliar. Não interessa a área, tá? Pode ser em educação física, direito, odontologia, farmácia, administração, economia, o que for. O processo migratório não tem nada a ver com o processo de credenciamento profissional, tá? Esse é um outro assunto. E, além disso, se você for casado, o seu cônjuge, muito sinceramente, ou ele te ajuda ou te atrapalha no processo migratório. Se você é casado, você vai perder pontos nos critérios individuais que devem, no mínimo, ser compensados pelo teu cônjuge. Então ele precisa falar inglês ou francês num nível de fluência elevado e ele precisa ter uma formação, ela precisa ter uma formação acadêmica, de preferência uma graduação ou uma pós-graduação. Agora, se essas pessoas duas, ou pelo menos uma, têm experiência aqui no Canadá, o teu critério de avaliação melhora. Então, assim, você pode, evidentemente, vir aqui fazer um college, você pode melhorar o teu inglês aqui, entrar num college, sair do college, ter uma experiência profissional aqui, o que eles chamam de Canadian Experience Class, mas isso não é processo de imigração, isso é um processo educacional para você se tornar elegível para o processo imigratório. Então, assim, o grande desafio que vocês precisam entender é o seguinte: eu sou elegível? Sim ou não? Se é não, o que eu faço para me tornar elegível? Né? E aí, depois que você for elegível, você cria um perfil online, usando o Express Entry de preferência, ver se você tem algum processo provincial que você gostaria, você vai ter que pagar e se inscrever também. Junte todos os seus documentos de suporte, né, que são necessários para esse processo migratório. E, por fim, aguarde o tal do Invitation to Apply, que é agora onde você vai apresentar os documentos que comprovam aquilo que você falou e você vai ser chamado. Você precisa entender quais são os pontos que você vai receber e quais são os pontos que estão sendo chamados. É isso que a gente faz na nossa consultoria para poder dar para você quais são realmente os passos próximos que você tem que dar. Mas eu acho que o mais importante é isso, é entender que você tem que saber se você é ou não elegível. Dúvidas aí, Bruno? Um comentário, Rafael Soares, ele precisava alcançar uma nota no IELTS, ele entrou em contato com a Canadá Intercâmbio e fez o que a Canadá Intercâmbio falou para ele e ele conseguiu a nota. Bem legal isso aí. Tinha uma dúvida... Peraí, ótimo! Peraí um pouquinho, pô. Como é que é o nome dele? Rafael Soares. Rafael Soares, obrigado, clientão da Canadá Intercâmbio aí, pô, entrando e dando um elogio. A Canadá Intercâmbio é a maior e mais antiga agência de intercâmbio do Brasil. Eu sou sócio cofundador da empresa e a gente tem vários escritórios no Brasil. Quem quiser entender mais
sobre as oportunidades para desenvolver o seu inglês ou o seu francês, entra em contato com eles, www.canadaintercambio.com.br. Aliás, vai redirecionar para www.canadaintercambio.com. E assim, de novo, tá? Tem muita gente querendo vender uma porção de coisinha na internet, vender treinamento de inglês ou de francês online e tal. Gente, acorda, isso aí não funciona. Você precisa viver a língua, você precisa ter fluência. If you don't understand what I'm saying here, you think you're going to get over here and you're going to be rich and you're going to have a beautiful life, it's not going to happen. Se você não entendeu isso aí, se você entendeu, beleza, vai lá, faz a prova do IELTS, prova que você entendeu e tá resolvido. Agora, se você não entendeu, como é que você vai ter sucesso de verdade? Você não quer sair só do Brasil, você quer chegar aqui e ter o máximo de sucesso que você pode ter, e o Canadá te propicia isso. Hoje eu vi uma tabela muito interessante, que dizem que o sonho americano, né, que é de comprar uma casa, um carro, ser independente, feliz, tal, não sei o quê, existem vários países que estão na frente dos Estados Unidos. E em 18º, o Canadá, os Estados Unidos ficou em 31º lugar. O primeiro é Creta, que é uma ilhota pequena, tem a população de Londrina. E em 18º lugar ficaram empatados 2 países, o Canadá e Portugal, né, que é onde eu vou acabar minha vida, minha aposentadoria. Achei super interessante isso. A ascensão da classe baixa para a classe alta e para a classe média, a classe média para a classe alta, através de trabalho, de uma coisa digna, um esforço bacana e tal. Então, o Canadá e Portugal estão empatados nesse quesito aí, bem legal. We have two similar questions. A primeira, já que você falou de Portugal, o Paraenses no Canadá, ele pergunta: ter cidadania portuguesa ajuda de alguma forma? E o Anderson, ele falou: sou de Haiti, moro na Irlanda, daqui em 3 anos eu pego a cidadania, facilita para eu imigrar para o Canadá ter a cidadania irlandesa? Então, um com a cidadania portuguesa e um com a irlandesa. Cara, não tem a menor diferença, né? Todo o processo migratório ele é tratado igual, independente do teu passaporte. Algumas exceções para alguns casos de passaporte americano, né? Agora, Portugal é o que eu sempre falo, é a minha opinião, eu sou dono da verdade, ainda mais de assuntos de Portugal. Gosto muito de Portugal, gosto demais de Portugal, onde eu vou me aposentar, mas eu acho que para ganhar dinheiro o Canadá está na frente. Portugal tem mais qualidade de vida se você tiver grana. O salário em Portugal é baixo, né? Mas não vai te ajudar nem te prejudicar você ter um outro passaporte, né? Europeu ou não. No caso da Irlanda, por exemplo, ele precisaria fazer um teste de IELTS? Sim. Precisaria. Até um irlandês tem que fazer um teste de IELTS. Ou um irlandês nascido na Irlanda. Ed, tem um rapaz de 22 anos, ele está fazendo faculdade de TI no Brasil e fala inglês. Ele quer saber se ele para de fazer a faculdade no Brasil e termina aqui no Canadá, e se ele teria pontuação suficiente para emigrar, lembrando que ele não tem experiência na área. Você não deve ter experiência profissional no NOC 0A ou B, que são os NOCs, assim, a grosso modo, a nível gerencial, que você tem o teu próprio negócio, que você tem as profissões que são chamadas de self-employed, que é dentista, advogado, médico, etc. Então, provavelmente você não tem os 3 anos mínimos de experiência nessa área. É o que vai te prejudicar. O nível de inglês que você fala que é proficiente, a gente tem que ver, você tem que fazer a prova e entregar isso aí. Mas sem formação universitária você não consegue isso. Você tem 22, parabéns por querer isso com tão tenra idade, a verdade é essa. Um monte de gente de 40, 50 tentando o que você quer. Você tem uma coisa que todo mundo tem contra. Você tem o tempo a teu favor. Então trabalhe isso direito. Se fosse você, terminava essa faculdade aí no Brasil e faria uma pós aqui, se necessário. Entre em contato com a gente depois que você fizer isso. Assim, continue investindo no teu inglês, e se ele for bom mesmo, por algum motivo, você morou fora, sei lá e tal, foi alfabetizado em inglês, investe no teu francês para fazer um diferencial aqui, não só para o processo migratório, mas quando você estiver aqui no mercado de trabalho. Você acha interessante os processos das províncias do Atlântico? Cara, eu acho super interessante, acho super curioso, porque eu vejo muita gente perguntando sobre isso, e eu percebo que se você não tiver uma oferta de trabalho, você não consegue isso. Eu entendo o seguinte: todos os processos provinciais, e eu não sou especialista neles, mas os processos provinciais, eles são mais voltados para as pessoas que já estão aqui. A diferença entre um processo federal
em um processo provincial no assunto oferta de trabalho, é que a oferta de trabalho que tem que ter um LMIA, que é um Labor Market Impact Assessment, ou seja, você precisa comprovar para a imigração que você, que não tem ninguém aqui que possa exercer essa função, esse trabalho. Já quando isso é numa província, basta uma oferta de emprego simples, juntados aos documentos feitos de forma correta, isso é suficiente para conseguir melhorar muito o teu processo migratório. Mas assim, eu percebo que é muito difícil para alguém que está no Brasil conseguir uma oferta de emprego aqui. Olha só, gente, olha só. Por que você quer fazer um processo provincial para o Atlântico? Porque alguém botou na tua cabeça, te vendeu a ideia de que isso é mais fácil. E até pode ser. Mas eu percebo que os números são muito pequenos. Enquanto o governo do Canadá chamou 89 mil pessoas, o governo de Prince Edward Island, por exemplo, é um deles, chamou menos de 300 num ano. Então, pode ser mais fácil, mas não parece, né? Pelo menos na minha interpretação. Então, eu acho que você deve fazer o que você precisa fazer, entender como que você cabe dentro desses processos, né? E assim, por que você quer morar lá? Porque é o seguinte, um processo migratório, você vai dizer, pô, depois eu posso me mudar, vou para Toronto, Vancouver, Montreal, vou para onde eu quiser. Pô, tudo bem, você pode, você vai chegar lá, vai comprar mesa, cadeira, telefone, computador, um monte de coisa, depois você acabar não se mudando. Então assim, eu acho que você tem que tentar ir. Eu sou um grande defensor de Ontário, tá? Eu comecei a minha vida aqui no Canadá em Vancouver, sou muito grato a Vancouver, a British Columbia, onde é a sede da nossa empresa, da Canadá Intercâmbio, mas eu gosto mais de Ontário. Eu acho que aqui está o dinheiro, isso aqui é São Paulo. E acho que o imigrante ele deve procurar se estabelecer bem financeiramente. Ele está vindo de um país de primeiro mundo, onde, infelizmente, o nosso câmbio no Brasil prejudica muito a galera que quer vir para cá. Então eu não sou muito fã desses processos em outras províncias pelo fato deles serem mais fáceis. Porque, primeiro, que eu pessoalmente não acho que são mais fáceis. Segundo, que eu acho que você não vai ter o sucesso financeiro que você podia ter aqui. Joia. Ed, se eu fizer um intercâmbio de inglês e quiser permanecer no Canadá para fazer um college, posso fazer todo o processo aí sem precisar voltar para o Brasil? A gente até citou isso na live passada, como deve ser estruturado, né? Olha só, isso depende de tanta coisa, essa pergunta. O ideal é que você faça, já venha do Brasil com o visto certo, né? E, de novo, não sou dono da verdade, não estou aqui para criticar ninguém. Mas, cara, faz a coisa certa. O Brasil adora esse negócio do jeitinho. Você quer fazer um college aqui? Sai do Brasil com visto de estudante. Faz o teu inglês, compra isso num período com folga, porque normalmente a experiência que eu vejo é que as pessoas demoram mais tempo do que acham que vão demorar, porque ele bate no peito e diz, não, meu inglês não é tão ruim assim, eu aprendo em 3 meses, 4 meses, ele leva 8 meses e não aprendeu, no nível que precisa. Você tem que fazer isso, entrar no college e sair do college e trabalhar. Então, você pode pedir esse visto único lá no Brasil. Eles agora estão concedendo. Mas veja bem, o visto, qualquer que seja ele é um direito do Canadá. E essa concessão de benefício é dada ou não conforme a interpretação do oficial de imigração. Ele pode te conceder isso ou não, vai depender dele. Ele pode te dar o período todo ou não. Então, toda vez que quando você maximiza ou você aumenta a tua interação com a imigração, você está complicando o teu caso. Eu sugiro sempre que você faça o certo, que você já saia com o visto correto para que você tenha menos interação com ele e tenha uma chance de ter mais sucesso. O Fábio ele vai aplicar para um visto de 2 anos de estudante, de estudo, e ele vai vir com a filha também. Deve ser a mulher dele que escreveu, que ele falou, vai vir com o marido e a filha. Qual o valor total que você aconselha comprovar ao consulado canadense? Olha só, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Quanto dinheiro eu preciso ter para isso? Quanto dinheiro eu preciso ter para aquilo? Normalmente, por experiência, a gente sabe que o consulado de São Paulo, ele tem uma tendência a conceder vistos de estudante para estudantes que estão vindo fazer college aqui, que tem entre 120 e 150 mil reais na conta. Agora, a legislação não fala de valor, até porque não poderia ficar desatualizada. A legislação fala que o oficial de imigração tem que entender que você tem dinheiro suficiente para fazer aquele curso que você está querendo fazer sem ter que trabalhar aqui. Pô, Moisés, mas eu tenho direito a trabalhar aí. Não é bem direito, você tem um benefício que você pode pedir. E é verdade, eles sabem disso. Mas mesmo assim,
o número que tem aparecido como um número predileto deles entre 120 e 150 mil reais. Agora, eu já vi gente com muito menos conseguir o visto, como já vi gente com muito mais não obter o visto. Não é só esse parâmetro, né? O Ricardo diz que ele tem 4 idiomas, nível superior em MBA. Isso ajuda na entrada? Na área de TI também tem experiência. Cara, 4 idiomas não interessa. Interessa 2. Inglês e francês. Isso interessa. A imigração canadense é extremamente cristalina no que ela quer saber. Ela quer saber idade. Ideal. Esse cara tem até 29 anos? Não tem mais. Você vai precisar compensar esse ponto em algum lugar. Formação acadêmica. Você tem 2 diplomas de nível superior, qualquer que seja a combinação que você queira dar, 2 graduações, uma graduação e uma pós, uma graduação e um mestrado, o que for. Tem 2. Maravilha. Então você está bem. Se for mestrado, doutorado, você está melhor ainda. Terceira, experiência profissional nos NOC 0A ou B, que é isso aí que eu já expliquei. Se você tem 3 anos ou mais, 60 anos ou 3 anos é a mesma coisa. Você tem menos, você começa a perder pontos. Você tem 3 anos, você está bem. E a proficiência do inglês e francês, e se você tem experiência aqui no Canadá, e se você tem uma oferta de emprego. É só isso que interessa. Se você tem filho, você tem $1 milhão, para processo migratório, isso aí não interessa. O que interessa são esses 6 critérios. O Jameson pergunta para a área de saúde especificamente. Ele é enfermeiro de UTI. Teria chances no Canadá? Olha só, essa profissão é uma profissão belíssima. Parabéns pela tua profissão. Eu tenho muito respeito por quem faz o que você faz. Você ganharia muito bem aqui no Canadá, arrisco dizer muito mais do que você ganha no Brasil, mas é uma tarefa longa, uma tarefa árdua, onde você precisa fazer o processo migratório para depois fazer o processo de credenciamento profissional. Veja bem, e eu quero explicar isso bem para vocês. Uma coisa é você dizer, cara, eu estudei, fiz uma faculdade de enfermagem, tenho uma pós-graduação, sei lá, em enfermagem de UTI, um mestrado nisso, etc. Isso é ótimo para o processo migratório. Isso não te dá o direito de trabalhar numa área regulamentada. O assunto regulamentação profissional é um assunto provincial, enquanto que o assunto imigração é um assunto federal. O governo federal ele vai dizer simplesmente que você estudou e que você pode, então, obter esses pontos no teu perfil. O governo provincial é que vai dizer, não, de acordo com o que eu estou vendo, isso você vai fazer depois do processo migratório, de acordo com o que eu estou vendo que você estudou, a experiência que você tem, você vai, normalmente, uma das 3 coisas ou as 3 coisas combinadas. Você vai precisar voltar aos bancos escolares e fazer essas matérias, essas cadeiras, que para essa profissão, aí no Brasil você não fez, mas aqui é exigido fazer. Você vai precisar ter um estágio nessa área de tantas horas aqui no Canadá que você também não tem, e você vai precisar fazer uma prova de conhecimentos gerais para ver se você tem realmente condições de exercer essa profissão aqui. Então, assim, isso aí é um assunto para você procurar o conselho da província que regulamenta a profissão sua. Agora, essa aí específica de enfermagem paga muito bem e é muito legal. A Gabi pergunta sobre Quebec. Aliás, espera aí, só um pouquinho, desculpa. E mais, e as condições de trabalho são muito melhores. Isso é super importante. Você vai ter uma realização profissional muito maior. Eu sei que eu tive, para quem conhece a minha história, meu filho internado no hospital muito tempo, e assim, você vê que eles têm os equipamentos, eles têm o dinheiro necessário para executar bem o trabalho deles. Então isso é uma coisa que te realiza como profissional. Eu imagino que no Brasil seja um pouco mais complexo isso. Inclusive, o treinamento nos colleges é incrível, né? Eles têm ambulância, tem todo o sistema, os bonecos lá, já começa daí. É verdade. A Gabi, ela pergunta sobre Quebec. Ter uma oferta de trabalho no Quebec com 2 anos de contrato, qual seria o processo de residência permanente depois disso? Nossa, essa pergunta é muito complexa. Não dá para responder assim, eu tenho que conhecer o teu perfil. Quebec tem várias formas de processo migratório, dentre eles você vai ter que avaliar outros critérios. Aí sim, em Quebec você vai ter, dependendo do processo que você escolher, se você é solteira, casada, se você tem filho, que idade você tem, que formação você tem, se tem esse processo, que nível de francês você tem. Né? Ela tem como responder? Você tem francês avançado? Qual é o teu nível de francês? Responde pra gente, então, Gabi. Quantia, a gente já falou de quantia de dinheiro. Ele falou que ele tem aproximadamente $45 mil. Seria um bom valor para um casal com filhos ir fazer um college público de 2 anos? Estamos morando fora do Brasil, não iríamos aplicar via Brasil. Se há alguma diferença. Olha só, de acordo com a legislação canadense, você só pode aplicar fora do Brasil se você tiver dado entrada oficialmente regular dentro de um outro país e se você mora nesse país há mais de 1 ano. Se essa condição, você pode aplicar em outro país.
Eu não sugiro que você faça isso, porque o oficial de imigração do Canadá que vai interpretar o teu caso, ele é da Irlanda, ou da África do Sul, ou da Namíbia, ou sei lá onde ele é, e ele está acostumado a verificar documentos e veracidade de documentos desses países. Quando você, brasileiro, faz um requerimento desse e apresenta documentos do Brasil, você está adicionando uma dificuldade extra no teu caso. Eu sempre sugiro que vocês ganhem a simpatia do oficial de imigração. Então, se os seus documentos são da Irlanda e você mora na Irlanda, tá ótimo, submete lá porque ele está acostumado. Agora você vai botar imposto de renda do Brasil, conta do Bradesco, não sei o quê. Aliás, até porque os documentos do Brasil, pelo amor de Deus, né? São documentos que parece que foram feitos na carrocinha de pipoca da esquina. Então, para um oficial de imigração canadense que não teve ainda experiência no Brasil, isso pode ser uma dificuldade maior para você, né? Inclusive pessoas que estavam ilegais em algum país e isso tem um carimbo lá no passaporte, isso pode prejudicar o visto aqui Para processo migratório não tem nada a ver, tá? Mas para pedido de outros vistos, sim. Ok. O Gabi falou que ele é homem, desculpa, a gente falou a Gabi. Oi, Gabi. Tem esposa, filhos e francês B1. Cara, olha só, é bom ter o francês, né? Mas você tem que fazer o Teste de Évaluation de Français, o TEF, que é da Aliança Francesa, e Aliança Française, eu estou até falando francês, que vai dar as notas específicas dentro do CLB, que é o Canadian Language Benchmark, que é o que você precisa saber. Eu sugiro que você agende uma consultoria com a gente. É um assunto muito complexo e muito sério para ser interpretado assim tão rapidinho aqui na live, mas você pode fazer isso aí sim. Parece uma pergunta muito básica, mas por onde começar? Escolhe uma província, escolhe... Não, cara, não é só. Ótima pergunta, que é justamente o que a galera... Não escolhe nada disso, cara. Não escolhe nada disso. Entenda se você é elegível. Qual é a sua elegibilidade? Se você não é, o que é que falta? O que é que você precisa fazer? Né? Eu acho, sinceramente, na minha opinião, de novo, eu não sou dono da verdade, nem estou aqui para ficar batendo em ninguém, mas eu não entendo porque que vocês escolhem a cidade. Eu não entendo isso. Você tem que entender o seguinte, cara, olha só, eu preciso estudar. Eu sou um cara de finanças. Então eu preciso fazer um curso de finanças, porque eu não vou fazer gastronomia, porque eu não sei cozinhar, então eu vou fazer finanças. Tá bom, então aonde é que tem as boas escolas de finanças? Então aí está a tua escolha, você foi estudar. Agora se você precisa disso, se você não precisa, é diferente. Né? Se você é um cara que tem muita grana, vai para Vancouver, porque é lindo, maravilhoso, você vai comprar um bom apartamento, vai ter um lugar legal para morar e tal. Agora se você precisa de dinheiro, você tem que vir para Ontário, que é onde estão os empregos. É o maior PIB do Canadá. É isso. A Bia, tomando conta desse assunto, como que é empreender no Canadá para estrangeiros? Pô, é maravilhoso. Para estrangeiros depende do que você quer. Se você quer com isso aportar um processo migratório, é uma coisa. Se você quer só investir no Canadá para internacionalizar a tua empresa brasileira, coisa que nós fazemos muito, eu estou indo inclusive segunda-feira agora para Vancouver, vou estar uma semana lá em Vancouver fazendo isso para uma empresa brasileira, é um processo também super legal. Eu sou super empreendedor, eu adoro montar um monte de coisa e é isso aí. É ótimo, não tenho o que dizer. Não tem burocracia nenhuma, não tem burrice nenhuma, extremamente... Olha só para vocês terem uma ideia, né, a marca Canadá Intercâmbio, que é nossa, registrada no Brasil, levou 7 anos para ser registrada. Tá? No México levou 8 meses, no Canadá levou 5. Então daí te mostro. Abrir uma empresa aqui no Canadá, eu abro a tua empresa em mais ou menos 3 horas. Não sei quanto tempo leva no Brasil. Eu não estou aqui para criticar o Brasil, mas o que eu percebo é que empreender aqui é muito mais simples. As nossas empresas pagam impostos que são impostos mais do que justos. São altos. Né? Por exemplo, a Canadá Intercâmbio paga 35% de lucro, de imposto sobre o lucro dela. Então, no fim do ano, deu tanto de lucro, vai pagar 35% de imposto. Né? Ela paga um outro imposto, que é o imposto da folha dos funcionários. Então, ela tem tantos funcionários, ela paga o salário, ela paga uma contribuição para a aposentadoria deles. A gente já fez vídeo sobre isso e tal. Mas ela não paga mais nada. Acabou. Então não tem PIS, COFINS, não tem nada desses troços malucos. Né? Então ela paga esses 2 impostos. O imposto sobre o lucro,
Se eu não lucrar, eu não pago. E imposto sobre a folha. Então, eu acho que é super justo. Né? E aí você tem o tax aqui, que é como se fosse o VAT europeu, que no Brasil é uma mistura de ICMS com ISS, que você coloca sobre a nota. Mas, por exemplo, os eventos que nós fazemos no Brasil, como esses eventos não são no Canadá, o canadense não paga o tax, porque não são entregues aqui esses serviços. Então o governo do Canadá diz, cara, a gente não tem nada com isso, então é liberado de imposto. São coisas assim que fazem você ver. Você sabe o que é? Aqui, por exemplo, aqui não tem boleto, por exemplo. São coisas assim impressionantes. Acho que um dia eu quero fazer um negócio sobre isso, porque é de cair o queixo. O cara fala assim, mas como é que paga? É complicado quando você chega aqui, não tem boleto para Não pagar. tem boleto, não, eu quero um boleto. Como é que faz para pagar? Cadê o boleto? O que é isso, um boleto? Não, um boleto é um documento bancário que você vai lá, escreve, tem data do vencimento. Aqui é assim, você manda um e-mail pro cara com a invoice, que também não tem nota fiscal aqui. É outra loucura. Tem um invoice, que é um documento que diz ali o que você vendeu. O camarada recebe aquilo e lá tem um vencimento que você combinou com ele. Aí ele pega, faz um cheque e manda pelo correio. Ou faz o e-transfer, que é só um e-mail. Faz um e-transfer, que é um e-mail que ele te manda o dinheiro. Então, assim, são coisas que eu acho que um dia seria legal a gente fazer um live sobre como é empreender no Canadá, mas, assim, as principais diferenças do Canadá. Porque o canadense, eu estava conversando com um empresário aqui, ele falou assim, mas como assim boleto? Aí eu falei, não, cara, boleto, porque se o cara não paga... Aí ele disse, mas como o cara não paga o boleto? Né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, aqui todo mundo parte do princípio que todo mundo é honesto. Então se você é desonesto, você vai cair dentro de um buraco negro que você não consegue mais nada. Financiamento, dinheiro, você não consegue nada. Né? Mas aqui se dá muito valor ao crédito positivo, que é uma coisa que está começando no Brasil agora, mas que tem muitos anos. Então, se você paga as suas contas em dia, se você não usa muito o crédito que te é dado para financiar a tua vida pessoal ou profissional, você consegue dinheiro mais barato e por aí vai. Né? Então, são coisas muito interessantes. Mas empreender no Canadá é espetacular. Só para vocês terem uma ideia, a gente pega dinheiro para fazer investimento a 2,74 ao ano. Acho que no Brasil não é isso ao mês. Né? E ainda é caro. O mortgage, né? É bem diferente também. Quanto que é? O mortgage é a prestação da casa. Hoje é o ano. Está em torno de um pouco menos de 3%. Boa. Falando nessas diferenças, existe muita dificuldade para um imigrante conseguir um emprego? Cara, o Canadá é um país feito de imigrantes. Se existisse dificuldade para um imigrante arrumar emprego, ele estaria falido como país. Agora, isso não quer dizer que é fácil arrumar emprego, para imigrante ou não imigrante. 51% da população de Toronto nasceu fora do Canadá, que é a nossa cidade daqui. Então, agora, o seguinte, o fato de ser imigrante não quer dizer que você é a pessoa boa para aquela vaga, ou não ser imigrante. Né? Então você tem que saber se portar para conseguir um emprego. E assim, de novo, assim, sem querer criticar você nem nada, mas essas preocupações, cara, você não precisa ter. Você está vindo para um país de primeiríssimo mundo, onde sobra emprego, taxa real de desemprego de 5%, você está sobrevivendo no Brasil. Você quer perguntar para mim se é difícil arrumar emprego aqui? É difícil porque você não fala a língua direito, porque você não tem formação daqui, porque você não conhece ninguém, porque você não tem experiência profissional para dar uma referência. Por isso é difícil. Você começa de baixo, vai montando a tua vida e você vai chegar muito mais além do que eu cheguei. Entendeu? Então, assim, eu sei que eu sou uma história de sucesso que vem de dedicação. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu cheguei aqui com 15 mil dólares, nossas empresas faturaram 15 milhões ano passado. Então, assim, o que você vai fazer? Você precisa dizer o seguinte, cara, pô, é difícil sobreviver no Brasil. Né? Então, é difícil em qualquer lugar. Se eu for para Portugal, vai ser difícil também. Agora, se é difícil, tem que fazer com que você queira mais. Eu acho que nada a ver esse trabalho digno. É isso. O Victor mandou uma pergunta, eu não entendi, não sei se está feito errado, talvez. Desculpa, Vitor. Desculpa, Vitor. Confuso nessas coisas. Eu vou ler o jeito que ele colocou. Na sua visão, é de extrema concorrência ou importância conseguir uma bolsa de excelência em algum CEGEP no Quebec? Conseguir uma bolsa é importante? Eu não entendi o que quer dizer isso. Se então você tá, conseguir então uma boa, cara,
Pergunta de novo, Não, Vitor. não, por não vai favor. fazer diferença se você está perguntando se é você ter uma bolsa ou você ter pago, não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai perguntar isso na hora da tua contratação. Cara, olha só, o que as pessoas querem aqui no Canadá é o seguinte, eles querem gente que seja bom profissional. Né? Eu tenho uma pessoa que vai estar com a gente na Expo Canadá, que é o Alexandre Fustenberg, que é um camarada de extremo sucesso, que eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ir na Expo de São Paulo, vocês não podem perder. Ele ligava para mim e dizia assim, pô, Eduardo, a coisa que eu tenho maior dificuldade aqui é que eu não consigo ir embora na hora que tem que ir embora. E o chefe dele chamou ele e falou assim, olha só, cara, você está me causando um problema aqui, porque você não vai embora na hora que tem que ir embora. Você tem que ir embora. Aí ele falou, não, cara, mas eu posso render mais. Eu quero... Pois é, mas aqui no Canadá, a cultura é que você deve ter o teu horário de casa. As empresas querem isso. Se me perguntar, pô, Ed, como é que pode? Como é que tem tanto sucesso aí nesse cara? Eu não sei como é que pode, mas é como é. Então, assim, isso é um negócio que a gente vai tentar estimular você a fazer aqui. Mas se é difícil arrumar um emprego no Canadá, cara, acho que é difícil arrumar um emprego em qualquer lugar do mundo. Agora, olha só, fácil e imigração não são palavras que estão no mesmo dicionário. Por quê? Porque aqui você não conhece ninguém, você não sabe nada, você vai chegar e vai começar do zero. Mas você está chegando começando do zero num país honesto, num lugar sério, num lugar bacana, que tem muita oportunidade. Então é você trincar os dentes e ir para frente do que você precisa fazer e vencer. É isso. Em questão do tempo, o provincial tem um tempo, se você for ver via college tem outro tempo, as coisas mudam de ano para ano. Qual é a sua experiência? Cara, a minha experiência é que o brasileiro não aprende inglês. Eu vivo voltando nesse ponto, o pessoal fala, pô, mas você só fala disso, só fala... Pois é, eu só falo disso porque é o seguinte, cara, 89.900 imigrantes vieram ano passado, 1.860 brasileiros. Por quê? Porque a galera não fala inglês. Então, assim, esse assunto de quanto tempo vai demorar mais, se eu fizer o provincial vai demorar menos, se eu fizer aquele outro vai demorar... Cara, se você estiver fazendo o que precisa fazer, vai chegar a tua hora. Ponto final. Então, assim, eu acho que você precisa, novamente, entender qual é a tua elegibilidade. Juntar os documentos que comprovam essa elegibilidade e dar entrada no processo. Se você quer dar entrada no processo do Prince Edward Island, o Atlantic Pilot, ótimo, dá entrada lá, paga e dá entrada. Quando você faz... Olha só, você não pode fazer o processo provincial sem ter um profile no federal. Então, primeiro você vai ter que fazer o federal de qualquer jeito. E aí dá entrada nos provinciais que você quiser. Você vai pagar um pouquinho mais, mas vai dar a entrada. Entendeu? E assim, o tempo... Cara, olha só, eu quando fiz o processo de sponsorship da minha mulher, eu consegui em 5 meses. Um negócio que até... E não foi porque sou eu que sou fantástico, não, porque naquela época o governo tinha feito alguns investimentos, botou mais gente, melhorou e conseguiu em 5 meses sair dela. Hoje está levando mais de 1 ano e meio. Mudou. Então, assim, o Federal Skill Worker está levando hoje também mais de 1 ano e meio. É mais ou menos isso que saiu hoje, ontem, uma cliente nossa, a Mariângela. Saiu com 1 ano e meio. Agora, tem gente como o próprio Alexandre que saiu em 5 meses. Mas isso foi há, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, assim, não se prendam muito ao assunto de prazo. Porque é o seguinte, ninguém pode prometer prazo para você, nem o governo. E eles têm o direito de levar o tempo que eles acharam que vão levar. Então, assim, eu arrisco dizer que no futuro isso vai melhorar, vai ficar em torno de 1 ano, mas o prazo depende de quantas pessoas estão pedindo, né? O Gabi comentou, essa dificuldade que dá mais sabor de satisfação. Gostei. Mas é verdade. Cara, olha só, eu sou muito grato às pessoas que me deram oportunidades, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Sou muito grato a poder ter essa experiência de troca com vocês aqui. E o meu objetivo é que vocês fiquem ricos no Canadá. Tem gente que faz crítica a isso que eu falo sempre, que é o seguinte, se eu fui capaz de obter minha liberdade financeira no Canadá, você também é. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou só dedicado. Então, assim, no Brasil, quanto você tem que fazer para conseguir pagar suas contas? Porra, se você fizer isso aqui, você vai muito mais longe. Então é isso que eu quero. Agora é o seguinte, ser rico para um é um número, ser rico para outro é outro número. Né? O que eu acho que você precisa realmente pensar muito, e a gente faz esse trabalho com os nossos clientes, é você não entrar na roda viva de consumo que o mundo inteiro está doente. Né? Você compra um carro, quer trocar, quer comprar outro, teu celular tá rachadinho aqui, você já quer comprar outro, você vive gastando dinheiro que você não tem,
para impressionar gente que você não conhece, comprando coisa que você não precisa. Então, assim, o nosso negócio é o seguinte, cara, olha só, investe em imóveis, que é um jeito muito legal de ganhar dinheiro no Canadá, vai dar segurança para você e para tua família, cuida do teu dinheiro, faz poupança para poder fazer investimento, trabalha com dignidade, tenta montar o teu negócio aqui no que seja, melhora o teu inglês, a tua formação acadêmica, por isso é importante, é uma ótima opção de estudar aqui, e tem o teu negócio e tem o teu grau de sucesso, entendeu? Ninguém é totalmente rico e ninguém é totalmente pobre. Para mim, a medida de riqueza é aquele que faz aquilo que quer quando quer. Você já falou para entrar em contato com o Canadá Intercâmbio a respeito de visto de estudo, mas se você colocar em bullet points, qual que é o passo a passo, desde a obtenção do visto até escolher um curso de idioma e depois escolher um college? Olha só, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que a primeira pergunta é o seguinte, de novo, você é elegível nesse assunto para entrar no college? Você tem inglês suficiente para entrar no college? Porque o que o college diz é o seguinte, cara, você precisa, geralmente, tá? Muda de curso para curso, de college para college, mas para um curso de graduação, normalmente você precisa de uma média 6. Seja um listening, reading, writing e speaking. Eu, por experiência, percebo que as pessoas que tiram essa nota têm dificuldade de acompanhar o college. Então eu sempre sugiro para meus alunos que você tire 7 nas 4 habilidades. Não quer dizer que você possa entrar antes. Porque tem gente, cara, já tive cliente que fala assim, não passei por tantos pontos, não sei o quê. Pô, liga lá, vê se você dá um jeito. O que adianta você dar um jeito, cara? Você não vai sair do college e você não vai arrumar um emprego bom depois. Então assim, isso é só uma medida, um número. Você precisa ter sucesso. Sucesso é tua obrigação, cara. Olha só, se você nasceu pobre, você não tem culpa. Mas você tem culpa se você vai morrer pobre, pô. Então assim, vamos fazer o que precisa ser feito? O que precisa ser feito é o seguinte, você precisa ter um inglês bom, ou francês de novo. Então é o seguinte, primeiro passo, minha elegibilidade para entrar no college, como é que tá? Tá boa, tá ruim? Então vai lá naquela intercâmbio e escolhe um curso de inglês. Agora, os cursos de inglês bons, eles não estão nos colleges, a verdade é essa. Os cursos de inglês bons, eles não estão nas cidadezinhas pequenas, com algumas raras exceções. Eles estão em Vancouver e Toronto. Então assim, você quer ir para um college, sei lá onde, lá no Prince Edward Island, que vocês adoram, o Atlantic Pilot Program, cara, lá tem até 1 ou 2 escolas boas de inglês, mas você deve pegar, eu acho que em Toronto tem escolas de inglês, como em Vancouver também, de excelente qualidade. Então é você investir o máximo de tempo que você puder e chamar para você a responsabilidade. Outra coisa que eu vejo é o seguinte, não, olha, a consultora da Canadá Intercâmbio me disse que mais ou menos 8 meses eu devo estar. Pois é, olha só, a gente não diz isso. A gente diz o seguinte, compre o máximo de tempo que o seu dinheiro e o seu tempo puder. Porque eu não sei qual é a velocidade que você vai aprender inglês. Ninguém sabe, nem você. Então como é que eu vou ter uma bola de cristal? Mas eu fiz uma prova, tirei nível tal. Cara, olha só, a média diz que você tem que estudar tanto tempo. Inglês nunca é demais. R para mais. Compre mais tempo, fique mais tempo, estude mais tempo e entre num college com uma condição melhor. Aqui no Canadá é muito diferente do Brasil. Ninguém vai ser o teu papai e tua mamãe pegar você pela mão para te ensinar como é que faz. O cara vai vomitar a matéria para você e você tem que acompanhar. Então assim, você não tem para onde correr. Então é melhor você entrar com inglês legal. Então eu acho que o primeiro passo é entender a tua elegibilidade, entrar com inglês e continuar investindo no inglês e aí encontrar depois um college que seja o college que é os teus sonhos. Porque é o seguinte, você fazer um curso, como eu já vi gente vindo fazer aqui, de TI, uma área qualquer de TI que eu não me lembro qual era, porque ele leu que TI pagava muito bem no Canadá, mas ele não tem a menor afinidade nem experiência com isso, ele não conseguiu se dar bem no curso aqui. Por quê? Porque, olha só, gente, de novo, o Felipe Mafra, que vai estar conosco também na Expo Canadá, é uma fera, tem a sua própria escola de database na internet, é um cara reconhecido mundialmente, ganhou um prêmio, agora está indo para Berlim. Esse cara tá estudando o que ele dá aula. Ele chegou pra mim e falou assim, pô, Eduardo, isso aqui não é fácil não, cara. Tô ralando pra caramba. O que você sumiu, não veio aqui em casa? Não dá, cara. Tô estudando. Então isso é uma matéria que ele domina. Imagina se é um troço que você não domina, ou se é um assunto que você não gosta. Então não tem essa de escolher cidade, você tem que escolher um programa que seja uma coisa que te dê vontade de estudar. É isso que você tem que fazer. Então eu acho que o passo é esse. É a elegibilidade, pegar o inglês, matar o inglês numa boa escola de inglês, entrar num college que você queira e já continuar investindo no inglês e já ir buscando um emprego. É isso. E o cônjuge, desculpa, e o cônjuge também, porque essa história do seguinte, do cônjuge não falar inglês,
do cônjuge ficar só em casa tricotando, fazendo não sei o quê, não funciona, cara. O cara vai dirigir Uber, ou a mulher vai fazer bolinho de não sei o quê, não dá. O cara tem que estudar inglês. O cônjuge também vai depender do sucesso do perfil familiar, isso aí, tá? Falando dessa parte de grana, enquanto você está estudando num college, você pode trabalhar? Pode trabalhar 20 horas. E enquanto você vai trabalhar, você vai conseguir dar conta do dever de casa, dos trabalhos, em grupo e de tudo? Vai, voa. Beleza, vai lá e faz então. Entendeu? Uhum. Olha só, cara, imigração não é pra fraco. Imigração é pra gente fera. E eu sempre digo o seguinte, você tá aqui comigo agora, cara. Eu não sou um cara que fica contando historinha. Você já tá um pouco diferente da galera que assiste os outros aí, que conta um monte de mentira. Eu acho o seguinte, imigração é pra quem é fera. Você está se mostrando fera. É questão de dedicação. Só que a fera de verdade, ela não é fera hoje. Ela é hoje, amanhã, depois de amanhã, se demorar, não sei o que, ela continua até vencer. Então a sua persistência é o sinal da sua vontade verdadeira. É isso. Boa. Na hora de tirar o visto, tem que comprovar que tem um dinheiro na conta? Por exemplo, esses 100 mil, mais de 100 mil, tem Sim. que... Ou basta uma declaração de renda? Não. Cara, só renda não é dinheiro. Até porque o brasileiro e o mundo inteiro consome renda e crédito mais do que... Todo mundo gasta mais do que ganha. Então, não. Uhum. Tá? E você deve ter esse dinheiro há mais de 4 meses na tua conta. Acabamos? Acabamos, queria só reforçar ali a Expo, você dá... Quer reforçar a Expo? Dá para ver daqui? Eu não sei se dá para a galera ver. A gente vai estar em Vitória, dia 10 de setembro, Porto Alegre, 11 de setembro, São José dos Campos, 13 de setembro, São Paulo, capital, 14 de setembro, é sábado, Brasília, 16 de setembro, Natal, 18 de setembro, João Pessoa, 19 de setembro, 21 de setembro no Rio de Janeiro, minha cidade natal, Cabo Frio, 23 de setembro e 24 de setembro, ABC Paulista. A minha cidade. A cidade do Bruno. Fiquei sabendo que tem uns concorrentes nossos que estão copiando as mesmas cidades, indo lá correndo antes da gente. Só que os caras não têm licença e não têm o sucesso que a gente tem aqui. Então é o seguinte, escolhe bem quem vai aconselhar você. Ed Santos, direto do Canadá, aí para dentro da tua cabeça para fazer você querer de verdade fazer o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa fazer. Um abraço, te vejo. Última do notícia. Canadá. O YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho ali pra gente. Quem está assistindo no YouTube, eu não sabia nem que a gente tinha isso. Quem está assistindo no YouTube, ativa o sininho. Ah, pô, dá like, porque pô, tem vezes que a gente posta, aparece 3, 4 dislikes, sei lá como é que chama, não like. Pô, eu falo, pô, o cara não tem nem tempo de assistir, pô, imagina quem é, né? Um abraço, galera. Dá like lá, vamos forçar isso aí que eu vou continuar dando pra vocês informação aqui de graça, hoje e sempre. Nada de pagar cantinho na internet para você receber informação exclusiva, não. Informação exclusiva está aqui comigo, eu dou para você. Credenciado, licenciado, cidadão canadense, o único que escreveu um livro, um guia em português sobre o assunto. Sucesso para você, espero que você vá lá na Expo, encontre comigo, quero tirar foto com todo mundo, abraçar, ver todo mundo aí e aqui no Canadá depois. Um abração, valeu. Até mais.